E aqui, como não poderia deixar de ser, né, o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento durante todo o estado de sítio. Se já iria permanecendo de defesa, imagina no de sítio, tá bom? E aqui na vigência do estado de sítio, com fundamento no 137.1, as únicas medidas que podem ser tomadas são essas daqui, tá? Obrigação de permanência em local determinado. E aqui eu sempre solicito atenção com restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, sigilo de comunicação, prestação de informação e a liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão e suspensão da liberdade de reunião. No estado de sítio, pode suspender a liberdade de reunião. No de defesa, pode restringir. Tá bom? Tem mais nada aqui que eu tenha destacado. Vamos dar prosseguimento, que o tempo é curto. Aqui para vocês, olha, sobre a organização da segurança pública, aonde vocês, meus queridos alunos, meus telespectadores, vão atuar depois que tirarem 10 nessa prova, né? A gente manda para o universo a energia para ela voltar para a gente. Então, vamos pensar positivo. Vamos lá. As polícias de segurança, né? Nós temos a polícia administrativa e a polícia judiciária, que vocês, a essa altura do campeonato, já sabem muito bem a diferença. A polícia administrativa é aquela ostensiva, é aquela repressiva, e a polícia judiciária é a de investigação. Ambas têm as suas vertentes federal e estadual. A Polícia Administrativa Federal, temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a prova que vocês vão fazer daqui a pouquinho, e nós temos a Polícia Ferroviária Federal, tá? No âmbito estadual, temos o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Já a Polícia Judiciária, temos a Federal e temos a estadual, representada pela Polícia Civil. Estão vendo aí que somente a Polícia Federal, ela atua como Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. Temos a figura do delegado, aonde temos a Polícia Judiciária, ou seja, na Federal e na Civil. Não existe delegado da Polícia Rodoviária, não existe da Polícia Ferroviária, porque nós não temos polícia porque elas não exercem a função de polícia judiciária, ok? Lembrando que esse rol aí é taxativo, só essas polícias que são previstas na Constituição Federal não podem ter outras, tá? Gente, só uma coisinha que me ocorreu aqui. Deixa eu voltar. Só para falar com vocês o seguinte, que quem viu aqui desde o início, reparou que eu escrevi PRF 2018, porque o edital é 2018, mas a aula que eu estou gravando para vocês é, olha, agora em janeiro de 2019. Não fiquem assustados achando que foi um concurso passado, tá? É porque eu fiz referência lá no primeiro slide, ó, voltando aqui, ó, PRF 2018, mas a aula é de agora, 2019, tá bom? Vamos seguir aqui. A gente faz isso porque concurseiro fica todo doido, né? Depois começa a achar que tem algum problema na aula, mas não tem. Seguindo aqui. Organização da segurança pública, como eu falei, o rol é taxativo, está previsto lá no artigo 144. São somente essas. Trouxe para vocês aqui a Polícia Federal, que eu estou destacando para comparar com a Rodoviária Federal, porque geralmente é o que as bancas gostam. Não tem por que perguntar da Ferroviária. A Ferroviária não tem plano de carreira, não tem concurso já há muito tempo. É um problema que esses nossos colegas sofrem, mas, enfim, esse bate-papo não cabe aqui. Vamos seguir aqui com a nossa matéria. Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreiras. Ela destina-se a apurar
infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Prevenir ou reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá bom? Já que a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreiras também, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, aqui temos aonde estão previstas as competências da Polícia Rodoviária Federal, que eu espero que os senhores já estejam carecas de saber no sangue, artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro, e no Decreto 1655 de 92, basicamente a mesma coisa, tá? Que está no artigo 20, está nesse decreto, e temos o regimento interno da Polícia Rodoviária Federal. Essas competências, basicamente, elas são resumidas em fiscaliza, patrulha e policia ostensivamente as rodovias, e atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários. Como a titia aqui é bacaninha, é bem legal, eu até coloquei aqui na tela o artigo 20 do CTB, né? Do Código de Trânsito Brasileiro. Coloquei CTB aqui só para vocês não ficarem perdidos se esse artigo 20 é da Constituição, porque não é. Aí aqui compete à Polícia Rodoviária Federal, deem um print, leiam depois com carinho. Eu acho que eu não preciso gastar meu tempo lendo item por item aqui para vocês, ainda mais que eu fiz esse resumo aqui, que a Polícia Rodoviária Federal, a ela compete, né, a fiscalização, patrulhamento e policiamento extensivo das rodovias e atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários. É basicamente isso que vai estar aqui, em outras maneiras. Claro que tem alguns dados, né, que coletar dados, vai falar de alguns outros itens, é só passar o olho como vocês já devem ter feito, imagino eu. Espero eu também. Ordem social. Último tópico aí para a gente tratar, né? Base e objetivos da ordem social, seguridade social, meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso e índio. Esse último tópico aí da ordem social, né? Quanto mais abrangente, melhor. Muito complicado a gente fazer uma previsão sobre o que vai cair, mas a gente tenta, estamos aqui para isso. Ou para pincelar aqui para vocês, que pode ter esquecido. Vamos lá. O artigo 193, ele é expresso. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, tá bom? Ou seja, esse esquema aqui, ele está na Constituição. A base, como está no edital, e o objetivo da ordem social, eles estão expressos na Constituição. A base da ordem social é o primado do trabalho, tá? E o objetivo da ordem social é o bem-estar social e a justiça social. Não tem drama nenhum nisso. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Seguindo. Ordem social. A seguridade social. Rapaz! Seguridade social, né? Um tema, muita gente fica arrepiada. E é simples, é tranquilo. Seguridade social, da forma lá como está no artigo 194 da Constituição Federal, ela engloba a saúde, a previdência
e a assistência social, tá? E como que é feito o financiamento da saúde, da previdência e da assistência social, né? Como é feito o financiamento da Seguridade Social? É feito de forma direta e indireta pelos entes, né? A União, os estados e os municípios, e pelas contribuições sociais. Olha aí, ó, um direitozinho tributário aí que a gente acha que não cai, mas aparece. Porque direito constitucional é uma maravilha. Tudo se integra ali no direito constitucional. Vamos lá. As contribuições sociais são do empregador, das empresas ou equiparadas, do trabalhador e dos demais assegurados. As receitas de concursos de prognósticos, lembra lá da Mega Sena? E também as contribuições sociais incidentes sobre o importador de bens ou serviços. Esse que é o financiamento da Seguridade Social, tá bom? Basicamente isso que noções de direito constitucional vão pedir para a gente. Sobre o meio ambiente. Rapaz, o meio ambiente pode cair tanta coisa, né? É tudo tão abrangente, apesar de se concentrar no artigo 225, tanta coisa pode sair daí. Tentei fazer um apanhado aqui, tá? Vamos começar aqui pelo finalzinho aqui do slide. Caso caia alguma assertiva certo e errado sobre a natureza do meio ambiente, res omnium, é uma coisa de todos. Essa que é a natureza jurídica do meio ambiente. O meio ambiente, ele pode ter uma visão como meio ambiente natural ou físico, né? A natureza propriamente dita. O meio ambiente cultural, que são todas as formas de cultura, de expressão que uma sociedade pode ter. O meio ambiente artificial ou humano, que são as cidades, as construções humanas. E o meio ambiente do trabalho, que é o nosso local de trabalho, que em tudo tem a ver, né, com a saúde, a dignidade da pessoa humana. O meio ambiente está atrelado a tudo isso. Um tema muito importante é a sustentabilidade. Por quê? Porque a sustentabilidade, gente, ela é a chave para a gente conseguir reunir aí os direitos humanos, o direito ao desenvolvimento, que também é previsto, e o direito a um meio ambiente sadio e economicamente equilibrado. Então, se cair alguma assertiva, a gente tem que lembrar, né, de certo e errado, que a sustentabilidade é quem vai promover essa interação entre direitos humanos, o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Porque parece que são coisas conflituosas. E o caminho para a gente chegar lá de forma orientada é a sustentabilidade, é o desenvolvimento sustentável que está previsto na nossa Constituição Federal. Tá bom? E aqui, por fim, a gente vai falar dos índios. Um sinônimo é silvícola. Gente, eu não aguento ver aluno que erra a questão porque não sabe palavra difícil. O examinador, ele é maldoso. Silvícolas é sinônimo de índio. Achei importante trazer porque não é todo mundo que sabe disso. Sobre os índios, a gente tem lá o artigo 231 e 232. A gente está um calor nesse Rio de Janeiro, que é da onde eu estou gravando para vocês, né? Vamos lá. E eles falam em terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não tem nada a ver com tempo de ocupação. Pelo amor de Deus, não vão errar isso na prova. Não tem a ver com tempo, tem a ver com modo de ocupação. Se essas terras elas estão sendo ocupadas para o índio procriar, para o índio viver com tranquilidade, para o índio desenvolver, continuar desenvolvendo sua cultura. Isso que tem a ver com uma ocupação tradicional das terras. Inclusive, existe um marco, que é 5 de outubro de 1988. Para quem não sabe, esse marco não saiu da cabeça de ninguém. Esse marco é quando nasceu a nossa Constituição da República.
E a partir daí que eles viram que eles demarcaram as terras que estavam ocupadas de maneira tradicional pelos índios. Voltando a repetir, não tem a ver com o tempo, tem a ver com a qualidade, com o modo da ocupação. Então, as terras que antes de 5 de outubro de 88 tinham sido ocupadas pelos índios, mas não estavam mais ocupadas pelos índios, não foram demarcadas. Assim como as terras que posteriormente a esta data foram ocupadas pelos índios também não foram demarcadas. O marco para fazer essa demarcação das terras indígenas era o que estava sendo ocupado de maneira tradicional na promulgação da nova Constituição de 88, tá bom? Que isso fique aí bem claro. E essas terras indígenas, elas são bens da União, são bens públicos de uso especial. O índio, ele tem a posse, tá? É a posse permanente, ele não é proprietário. A terra é da União, como eu já falei. Agora, a posse é permanente dos índios. E essa terra, ela é inalienável e ela é indisponível, beleza? É basicamente isso daí que você mais vai se deparar nas provas a respeito das terras indígenas. Só fazendo aqui um adendo em relação ao marco de 5 de outubro, que eu falei que eram as terras que estavam sendo ocupadas tradicionalmente pelos índios, não abrangendo as que vieram a ser ocupadas depois, ou as que foram ocupadas, mas não eram mais ocupadas nessa data. A única exceção que nós temos são os casos de esbulho renitente, né? Olhei aqui na minha colinha. Esbulho renitente. O que é isso? São as terras que estavam em situação de conflito, seja um conflito fático ou conflito judicializado no momento da proclamação da Constituição. Essas terras, depois comprovadas que de fato ficaram com os índios, as terras que estavam nessa situação aí de instabilidade, também foram demarcadas como terras indígenas, beleza? Agora vamos sair daqui um pouquinho. Foi o fim da apresentação dos slides. Vou colocar a tela para vocês, para eu pincelar aqui os outros temas sobre a ordem social. Que eu não fiz slides, mas vamos bater um papo aqui. Família. O que pode cair na questão da família? Olha, o grande tema a respeito da família, ele já está bem batido, que é a questão da interpretação do que seria família. Temos aqui, vou diminuir de novo, colocar aqui a Constituição para a gente ler juntos. Aqui é do meio ambiente, aqui da família. Família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita a celebração. Qual é a pegadinha aqui que eu tenho nesse texto constitucional? O que é gratuita é a celebração, ok? Não é a preparação da celebração, mas emolumentas. Então, gratuita somente a celebração, não o preparativo para o casamento, né? Aquela papelada toda que a gente quer ver, que o cartório cobra, é ok cobrar, salvo comprovada a situação de pobreza. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Qualquer casamento religioso, o Estado é laico. A gente não faz distinção em relação a religiões. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Gente, essa interpretação aqui entre homem e a mulher caiu, tá? Já houve a mutação. Querendo você não, achando você certo ou errado, a gente não está aqui para fazer um debate filosófico. A gente está aqui para retratar a realidade, acertar na prova, passar no concurso. E não precisa ser entre homem e mulher. O STF já entende assim. O CNJ, inclusive, já proíbe que qualquer cartório se recuse a celebrar casamento, união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa interpretação aqui já mudou. A ideia de família no Brasil é a união entre pessoas, tá? Entende-se também
como entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Beleza? Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, ou pelo homem e pelo seu homem, ou pela mulher e a sua mulher. Isso é o que mais cai em relação à questão familiar, tá bom? E por fim, né, conforme eu prometi para vocês, se sobrasse tempo, sobrou aqui uns 10 minutinhos, né? Eu vou dar uma pincelada aqui nos direitos e garantias individuais e sociais e eu escolhi falar para vocês sobre os remédios constitucionais para a gente assegurar esses direitos, tá? E a gente resolvi trazer para vocês aqui quais são as garantias, né? Como a gente vai proceder quando esses direitos individuais ou sociais são abalados, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês esse quadro, para vocês darem um print, um mapa mental bem legal, para vocês nunca mais errarem nada sobre esse tema. Mais uma vez, como o nosso concurso fala em noções, esse quadro aí tem mais do que o necessário. Quais são as ações constitucionais ou os remédios constitucionais, tá bom? Os instrumentos garantistas, tem vários nomes para se dar a essas ações. É o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas datas, a ação popular ou o habeas corpus. O mandado de segurança, ele protege o direito líquido e certo. Quem pode propor? Né? Lembrando que tem mandado de segurança individual e mandado de segurança coletivo. Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Os coletivos, os partidos políticos, organizações sociais, entidades de classe e associação com mais de um ano, tá? E a legitimidade passiva, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, né? Aqui comeu um pedacinho, só para vocês conseguirem ver. Já o mandado de injunção, ele viabiliza o exercício de previsões constitucionais que ainda não tenham normas regulamentadoras ou que as normas regulamentadoras sejam insuficientes. O caso clássico da greve, do direito à greve dos funcionários públicos, né? Que a justiça acaba usando a CLT por base, já que o direito é garantido na Constituição, mas ainda não foi regulamentado. O mandado de injunção, aqui está errado, né? É mandado de injunção. Ele também pode ser individual ou coletivo. Qualquer pessoa física ou jurídica pode propor, e os coletivos, os partidos políticos, as organizações sociais, entidades de classe ou associação com mais de um ano de instituição. Repare que é muito parecido. E a legitimidade passiva vai ser da autoridade omissa. O habeas datas é aquilo que a gente impetra, né? Para ter conhecimento, ratificação, anotação de informações sobre o impetrante constante em bancos de dados público ou de caráter público. A legitimidade ativa é a do titular dos dados, da pessoa jurídica ou da pessoa física. Então, pessoa jurídica também pode entrar com habeas data. E a legitimidade passiva das entidades governamentais ou de caráter público, tá? E a ação popular, ela serve para invalidar atos ou contratos administrativos que lesionem o patrimônio público, histórico, cultural, a moralidade administrativa e o meio ambiente. Qualquer cidadão é quem tem os direitos políticos, né? Ativo e passivo, tanto de votar quanto de ser votado. Lembrando sempre disso. E a legitimidade passiva é a pessoa jurídica pública e autoridades ou funcionários públicos. E, por fim, temos a mais famosa de todas, né, as ações constitucionais, que é o habeas corpus, que garante a liberdade de locomoção em virtude da prática de ilegalidade ou abuso de poder. A legitimidade ativa de qualquer pessoa
Esse instrumento ele pode ser proposto num papel de pão, escrito à mão, livre, tá bom? E a legitimidade passiva também, qualquer pessoa, desde que esteja obstruindo o ir e vir de qualquer pessoa. Gente, então basicamente são esses os pontos principais que eu levantei para vocês. Acho que deu para fazer uma boa revisão. Acho que vocês ficaram aí com um material legal para dar print, para poder estudar depois. Como eu já disse aqui no início, curtam o nosso canal, entrem no nosso site, se informem a respeito das promoções. Sempre tem coisa legal lá no Exponencial Concursos. Mais uma vez, eu sou a Thaís de Andrade Ribeiro. Qualquer coisa, tem lá o meu Instagram, @profthaís.th.ar. Vocês podem entrar em contato comigo. Fica aí os meus mais sinceros votos de uma boa prova. Depois que fizerem as provas, também podem vir aqui dizer o que foi útil, o que não foi útil. Podem entrar em contato comigo a respeito de qualquer questão, em contato com o pessoal do curso. Teremos um enorme prazer em ajudá-lo sempre que possível for. A equipe do Exponencial é muito preparada, é muito bacana. Estamos com você, tá bom? É isso, um beijo, boa prova, calma, você pode e tem vaga para todo mundo que não desiste, ok? Tchau, tchau e fiquem com Deus para quem é de Deus. Fiquem com a capacidade para quem é da capacidade. E é isso, a maravilhosidade das fés do nosso país. Axé para quem for de axé. Beijão, tchau, tchau, até a próxima.